Vamos lá então para a questão 4. Calcule o fluxo do campo vetorial menos x menos y 3y quadrado z sobre a parte do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 16, situado no primeiro octante, entre z igual a 0 e z igual a 5 menos y com a orientação normal que aponta para o eixo z. Então veja, pessoal, mais uma vez uma questão com cilindro, tá? Já está bem cansativo isso, mas vamos fazer. Só que agora a gente tem um pequeno problema porque o cilindro está no primeiro octante, certo? Isso causa um certo desconforto em alguns alunos. Vou tentar dar essa impressão aqui para vocês. Então, aqui são os eixos coordenados. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Só que assim, o cilindro ele é vertical, certo? Esse cilindro aqui, ele é vertical. No nosso caso, ele vai pegar só essa quarta parte. Afinal, estamos no primeiro octante. Só que assim, ele varia de z igual a 0, que é essa parte de baixo, até um plano inclinado, tá? Então, vai acontecer aqui, em algum momento, vai vir esse plano aqui e vai fazer um corte. Isso aqui é só uma ilustração, tá, gente? Não precisa se preocupar muito com isso não, mas existe um plano inclinado aqui em cima que vai limitar e vai fazer com que esse cilindro pare de subir. Então, quando eu tocar aqui, ó, vai chegar até uma certa altura. E a nossa superfície seria essa, tá? Então verifiquem aí, o desenho seria mais ou menos esse, tá? Se fosse um desenho livre era mais fácil, tá, gente? Se fosse assim, ó, você tem um cilindro. Só para dar a impressão para vocês entenderem o que está acontecendo, ó. Eu tenho um cilindro, embaixo tem um plano z igual a 0, né, que pega aqui por baixo. E existe um plano z igual a 5 menos y, que é um plano inclinado que faz algo mais ou menos assim. Aí o que ocorre? Quando ele passa, existe essa interseção, mais ou menos assim, que vai delimitar o cilindro, né? Só que a gente está só no primeiro octante. Então, no primeiro octante seria só essa parte aqui da frente, esse ramo aqui, ó, e essa parte aqui. Foi mais ou menos isso que eu tentei desenhar, tá, gente? Não ficou muito bom o desenho, mas, enfim, né? Relevem aí. Essa é a nossa superfície. E a gente quer trabalhar sobre ela, tá? E a gente quer também que os vetores normais eles apontem para o eixo z. O que é que isso significa na nossa questão? Isso significa que os vetores vão estar apontando para dentro, né? Tá? Então, quando ele fala que aponta para z, no contexto do desenho, os vetores normais têm que estar apontando para dentro. Então, muito cuidado com isso. Se você não tem a visão geométrica, você dificilmente vai entender o que está acontecendo e o que você tem que fazer, tá bom? Então, apontar para o eixo z. Nessa questão é apontar para dentro, tá? Vamos guardar essa informação, seria apontar para dentro. Eu não quero que você decore, tá bom? Eu quero que você interprete, porque cada questão tem uma interpretação diferente, certo? Aí vamos lá, o que eu vou fazer nessa questão primeiro? Primeiro, eu vou, né, lembrar da dica do Wesley, né, de como achar esse vetor normal que aponta para dentro, né? O vetor normal que aponta para dentro é o oposto do vetor que aponta para fora, né? Então, vai ficar aqui menos xy0 sobre o raio, tá bom? Isso aí a gente já está ligado, né? A gente já tem essa informação que a gente viu lá no nosso vídeo. Então, não vai ter problema nenhum aqui. Porém, eu preciso da parametrização da superfície. A nossa superfície é a superfície do cilindro de raio 4, né? E esse cilindro, ele tem que ter, no primeiro octante, né? Ele tem que estar com xy... deixa eu ver um jeito melhor de escrever isso, né? Vamos botar assim, ó. X maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0. Só que o z ele tem que ser maior que 0 e menor do que o plano que está por cima, né? Então verifica isso, ó. X maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0 são as informações do primeiro octante. Mas tem uma informação a mais, que é a variação do z. O z está entre o plano z igual a 0 e o plano 5 menos y. Então essa é a variação do z, tá bom? Aí quando você for parametrizar, você vai usar as coordenadas cilíndricas. O x vai ser igual a r cosseno, então fica 4 cosseno. O y vai ser igual a r seno, então vai ser 4 seno. E o z vai ser o próprio z, porque ele é o eixo livre do nosso cilindro, tá bom? Então, você vai ter aí o z igual a z, onde, nesse caso, o θ varia de 0 até π sobre 2, para permanecer ali no primeiro quadrante, né? E o z ele varia
de 0 até 5 menos y. Só que observe que 5 menos y em cilíndricas vai ficar 5 menos 4 seno. Ok? Então essa é a variação que a gente tem, né? Vou organizar aqui que está uma nojeira. A parametrização fica em função de θ e de z. Você vai ter 4 cosseno, 4 seno e z. E o domínio de parametrização, nesse caso, é uma região que a gente chama de região de tipo 1. Você tem o θ entre constantes, então a prioridade não vai ser dele, né? E a gente tem o z entre funções, então o z tem prioridade na hora de integração, beleza? Pronto. Então é isso que a gente vai usar para fazer as nossas contas. É claro que na nossa questão o campo é uma coisa horrível, né? O campo dado, ele é bem feio. É o campo menos x, menos y, 3y2z. Será que se eu fizer o produto interno antes eu vou simplificar alguma coisa, gente? Porque... Peraí, deixa eu ajeitar minha letra, que até eu me confundi. Ó. Isso aqui é um 3, tá? Pelo amor de Deus. É 3... Eita. É 3y²z. Beleza? Quando eu fizer o produto interno, talvez isso simplifique. E de fato vai simplificar, né, gente? Porque quando eu fizer f produto com n, o primeiro multiplica o primeiro, né? Por algum motivo aqui sumiu tal raio, mas é 4, tá? Então, ó, vai ficar... Deixa eu botar isso embaixo, né, para ficar melhor, tá bom? Vou botar aqui, ó, o campo f era menos x menos y, 3y²z. O n, que aponta para dentro, era menos xy0 sobre o raio, certo? Só que simplificando isso, o raio é 4, né? Então vai ficar menos x sobre 4, menos y sobre 4 e 0, tá bom? Aí quando eu fizer o produto interno desses dois camaradas aqui, vocês vão perceber, né, que vai dar uma simplificada legal, porque menos x vezes menos x sobre 4 dá x² sobre 4. Menos y vezes menos y sobre 4 vai dar y² sobre 4. E a coisa feia vezes 0 vai dar 0. Então olha que delícia, vai ficar x2 mais y2 sobre 4, mas no nosso cilindro, x2 mais y2 dá 16, né? Então, no fim das contas, vai dar 16 sobre 4, que dá 4. Então, que legal, né? Você vai botar isso na integral. Simplificada boa, né? Percebam que eu estou sendo malicioso aqui no seguinte, né? Muitos alunos, eles pegam a parametrização, substituem no f, substituem no n, e fazem a conta com a parametrização junto. Isso só complica as contas, né? Então eu prefiro fazer primeiro com as expressões em cartesianas, simplifico elas, vejo que deu uma constante, e aí eu não tenho o trabalho de substituir a expressão, tá? Isso torna as contas mais rápidas. Mas você só percebe isso se você tiver prática. Então, uma vez que eu sei que vai dar 4, olha como vai ficar mais fácil aqui a nossa conta. Vai ficar integral dupla de 4 vezes ds, certo? E aqui dá aquela vontade de você escrever 4 vezes a área. Porém, a gente não sabe uma fórmula para calcular só essa área, né? Infelizmente. Por mais que isso pareça um retângulo, gente, isso aqui não é, obviamente, né? Isso aqui tem uma inclinaçãozinha, eu não sei como é que calcula essa área. Então aqui eu vou ter que realmente montar essa integral, tá? Então vai ficar 4 vezes a integral dupla de ds. ds é a norma de rθ vetorial com rz. Esse carinha eu ainda não calculei, tá? Vou calculá-lo já já, tá bom? Então verifica para mim, tá? Mas realmente eu não tentei fazer 4 vezes a área. Isso aqui, ó, escrever isso aqui, gente, você não consegue, tá? Isso aqui não ajuda. Porque não sabemos, né, a área de S, tá bom? Não existe fórmula, pelo menos não que eu conheça, tá? Mas não tem uma fórmula que calcule aquela área estranha lá, tá? Se fosse o cilindro completo, era até mais fácil, mas nesse caso aqui não dá. Então vamos lá, eu vou calcular aqui o nosso rθ/rz, certo? Tem uma decorebazinha, mas eu não vou dar essa decoreba, eu vou fazer as contas porque não é difícil, tá, gente? rθ/rz, você vai fazer aqui, ó, ijk. Rθ é você derivar a parametrização em relação a θ, vai dar menos 4 seno, 4 cosseno e 0, tá bom?
Então, menos 4 seno. Cosseno e 0. Já em relação a z, aqui dá 0,01. Então você bota para lá, vai ficar 0,01. Olha que conta fácil, você faz aqui de cabeça, vai dar 4 cosseno, 4 seno e 0. Aí tirando a norma, vai ficar a norma de rθ RZ, vai ser a norma desse vetor aqui. Vocês calculam aí a norma desse vetor, vai dar simplesmente 4, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe tirar a norma, né? Mas não é novidade esse resultado, até porque, né, eu poderia ter dado esse bizu de que a norma de rθ RZ, quando você faz em cilíndricas, é sempre o jacobiano de cilíndricas, que é o raio. Como o raio era 4, por isso que apareceu esse valor, tá bom? Mas eu acho que fica chato a gente ficar dando um monte de decorebas, né? Eu dei só a de esféricas porque ela facilita muito a nossa vida. Já essa aqui você faz rápido, não tem problema nenhum. E aí vamos lá. Vou pegar esse cara, vou botar na integral. E aí, gente, quando eu botar de volta aqui na integral, vai ficar integral dupla. Desculpa, vai ficar 4. Integral dupla da norma, que é 4 também, vezes dA sobre D. Aqui você tem duas opções. Você pode passar o 16, né, para fora, né, o 4 multiplicando, e fazer a integral dupla diretamente, certo? Ou você pode calcular a área, apesar que a área, nesse caso também, né, não é uma coisa óbvia, tá, gente? Então tem que montar a integral mesmo, tá? Você tem que usar essa variação aqui. Essa questão ela não tem bizu, é você montar a integral do jeito que tá. Então vai ficar 16, integral de 0 até π sobre 2, integral de 0 até 5 menos 4 seno. Espero estar fazendo certo aqui a variação. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Pronto. Então, fica assim. dz dθ. Observe que eu tenho que colocar nessa ordem, porque a prioridade é de quem tem mais variável, tá? Então, como aqui está entre constantes, você deixa fora. Isso aí a gente aprendeu lá em cálculo 2, no estudo de regiões de tipo 1, tá bom? Então, aqui você faz... vai ficar 16 integral de 0 até π sobre 2. Integral de dz de 0 até 5 menos 4 seno vai dar o próprio 5 menos 4 seno. Verifiquem aí, certo? Isso aí não é novidade. E aí agora você vai integrar em θ. Deixa eu ajeitar aqui em θ. Aí em θ vai ficar 16 vezes a integral de 5 em relação a θ dá 5θ. E a integral de seno vai dar menos cosseno, então vai ficar mais 4 cosseno. Verifiquem aí com calma. E aí faz as contas, vai ficar 16 vezes 5π sobre 2, mais 0, né? Menos 0, mais 4. Tá? Sempre façam as contas. Não pense que esse 0 vai zerar todo mundo, não é verdade, tá? Vejam aí que não zerou tudo. Você faz a conta aqui com calma, o resultado vai dar 16 vezes 5π sobre 2 menos 4. Fazendo aqui, a gente vai achar 8 vezes 5π menos 8. Um número estranho, né? Mas é esperado algo assim. Vai ficar, se você fizer a multiplicação, vai ficar 40π menos 64. Espero que seja isso mesmo que está no gabarito, né? Talvez eu tenha errado. Geralmente, questões assim, eu erro muito conta por falta de paciência, tá, gente? Eu estou fazendo as questões de um jeito que eu não gosto, tá? Mas para ficar mais didático para vocês, por isso que a chance de eu errar é maior. Eu estou fora da minha zona de conforto. Mas vamos ver aqui como é que é o gabarito. Se o aplicativo me ajudar. É isso mesmo, ó. 40π menos 64. Então, é só uma questão de número feio mesmo, tá? Mas, como vocês podem ver, né, a gente conseguiu fazer a questão tranquilamente, usando aqui o que a gente aprendeu nos vídeos passados.